cara de sono. Vamos lá, vamos lá. Ele tá tipo comendo no lixo, essas coisas. Ele é meio... Ontem a gente nem foi dormir muito tarde, né? Mas eu acho que a gente ter almoçado e mais nada, acordamos com uma leseira, principalmente a Thaís. A gente realmente esqueceu de comer. A gente só almoçou na minha mãe. E como foi churrasco, era um pouco pesado, assim. Aí eu só sobrevivi com uma colher de carne moída que era pra marmita que eu provei. E um pêssego. Agora eu tô comendo pêssego de novo pra não passar mal até o trabalho. Mas aí a gente acordou um pouco mais tarde, a gente dormiu um pouco mais. E aí eu vou levar a Thaís lá no trabalho dela em Curitiba. Ixi, A gente tem um tempinho a mais. O que foi? os carros estragaram aqui. Estragaram? Os dois? Não. Eu não vi. Tá saindo fumaça, você não viu? Ah, você tá um carro já fumaça ali, trator, o que é? Não eu, agora eu não. Ai, gente, é assim que ele fala comigo. Eles colocam uma plaquinha de ponto cego ali no ônibus, que é muito genial. Porque você só vai conseguir ler quando você tá perto. E quando você tá perto é porque você tá no ponto cego. Se você não conseguir ler, é porque você ainda não tá no ponto cego. Então é genial, genial. Ai, gente, tá no ponto cego. Ponto ceguíssimo aqui, porque a gente tá bem perto. A leitura tá ótima agora. Então é porque a gente tá no ponto ceguíssimo. Beijo. Bye, bye. Já deixei a Thaís aqui no trabalho e agora no caminho de volta a gente vai trocando uma ideia. Eu até comentei no caminho de vinda com a Thaís que tava pensando em um tema do que eu poderia falar nessa semana. E uma coisa que tipo já é latente pra mim, assim, que já tá martelando na cabeça há um tempo, é a parte de por que o country pra mim, sabe? Eu queria explicar isso um pouco, mas para começar, eu queria dizer da minha origem, sabe? Não é no campo. Como eu tô procurando mais referências para me inspirar, eu tenho consumido assim muita gente que às vezes tá começando. Eu tô vendo que tá começando um cenário do country aqui no Brasil, até no meio gospel, um pouco assim, engatinhando, sabe? Dando os primeiros passos. E eu percebi que é um padrão já a galera falar que nasceu no campo, que sempre foi as origens dela. Mas, cara, se a gente colocar nas redes sociais dessa galera 6 meses antes, eles são totalmente, assim, normais da cidade, sabe? Então, por que falar que não, mas eu sou do campo, eu plantei soja a minha vida inteira? É uma forçação para falar que veio do campo. Nesse sentido eu vou ser mais transparente, assim. Eu não vim do campo, sabe? Não vou dizer que morei em cidade grande, mas desde cedo morei em cidade, sabe? Mais recentemente eu moro mais pro interior, assim, mas desde cedo fui em cidade, querendo ou não. Mas eu não vejo isso como um problema, sabe? Eu acho que o country carrega alguns valores que são universais e independem de onde você vive. É claro que é interessante você ter coerência, né, com o que você, a forma que você vai se portar e enfim. Caramba, passei meio no limite aqui de um pedágio. Pedágio não, esqueci o nome. Radar. Então é claro que é bom você ter uma coerência na forma que você se veste, aonde você vai e tudo. Mas eu acho que você arruma isso no presente e no futuro, sabe? Você não precisa ir no passado pra falar, não, desde sempre, eu sempre fui apegado muito ao campo. E nada contra, e não tô sendo pessoal com ninguém, eu acho que ninguém vai ligar de eu estar falando isso, mas eu só acho que é meio pai, assim, sabe? Tipo, se você não cresceu no campo, não precisa falar que você cresceu porque você passou umas férias num sítio, daí você resgata aquela foto pra falar, não, sabe? Sou plantador de soja. Cara, não precisa.
Thaís agora. A gente está muito feliz porque a gente conseguiu adotar um gatinho novo. A gente tinha 2 gatos e um morreu faz pouco tempo. E aí esse que ficou, ele tava muito sozinho. E aí a gente já tava querendo adotar um gato. E daí faz um tempinho que chegou um gato, apareceu do nada ali na rua da minha sogra. E a gente queria muito levar ele, só que a gente tinha que fazer o exame nele para saber se ele tinha FIV. Porque o nosso gato que tá lá em casa, ele tem FeLV. Então se esse gatinho da rua tivesse FIV, a gente não ia conseguir adotar ele. Aí hoje a gente pagou um teste para ele e ele deu negativo. Então a gente vai levar ele para casa, só que gato é aquela coisa. É difícil de se adaptar, né? Então vai ter todo um processo agora de adaptação dos gatinhos. Só que a gente tá muito feliz porque a gente vai adotar esse gatinho e porque ele veio da rua. Pra vocês terem noção, só no meu almoço ele comeu 2 vezes, assim, tipo 2 potinhos de ração cheios. E quem tem gato sabe que eles comem muito de pouquinho em pouquinho, sabe? E ele comeu 2 ali diretão. Agora, antes de vir aqui buscar a Thay, eu também dei mais um sachê inteiro. Eu deixei ele lá comendo e, assim, o bichinho tá comendo, sabe? Então ele tava com muita fome, coitado. Sede também, ele bebeu bastante água. E, enfim, aí a gente tá feliz e agora eu vou aqui buscar a Thay e ela vai ver pela primeira vez o petzinho, porque até aqui ela não tinha visto, porque se ela visse antes e não desse pra levar ele pra casa, ela não ia aguentar. Eu tava falando da história ali do gatinho. E como que vai ser o nome dele? Merlin. Merlin. Por que Merlin? Porque ele é cinza, ele tem uma pegada meio assim, uma vibe meio mago. Sombras. Sombra, o nome dele podia ser Shadow. Shadow? Não vamos mudar mais. Não, é que eu acho que é bom ter um nome assim, tipo, nome próprio mesmo. Porque o nome do nosso outro é Diego. Então, é Diego e Merlin, não Diego e Fumaça. Você sabe que o nome dele não vai ser Merlin, né? Que a gente sempre acha um... Merlin não, vai ser... O do Diego é Dieguinho. É que do Dequinho tinha mais. É que o Dequinho era mais fácil. Era Dequinho, Deco. Melinho. Pobre, né? Pegada de pobre. Ah, desculpa. Ele. Desculpa, mas Como aqui a você gente fala é de pobre. mim? Você tá sendo adotado por pobres. Não vá se iludindo, não. Tá? Mas ele é muito bonito. Gente, o tamanico dele. A gente analisando o cocô dele, o xixizinho dele, ó. E ele junto. A barriguinha redonda do tanto que comeu. E olha a gente aqui de volta, né, rapaziada? Aproveitei a semana inteira, trouxe o Thaís já. Tá na última semana, ela já vai entrar de férias, vai a semana inteira logo, vindo pra Curitiba. E aí vamos pensando na vida, né? Voltando, pensando na vida. Não consegui gravar em outro momento nessa semana, porque a gente adotou um gatinho, né? E aí tava nas correrias, precisava chamar o veterinário e ver uma data e, enfim, tinha muita coisa acontecendo, eu não consegui gravar antes, mas assim, vai ficar 2 vídeos seguidos de eu falando no carro? Vai, mas é o que tem, né? Então na segunda eu tava falando, né, sobre as minhas origens. Eu não vim de uma infância num campo e tal, não sei o que, mas eu ainda assim gosto muito do country. E por quê? Vamos por partes. Eu não pautei nada disso daqui, eu vou falando conforme eu for lembrando. Mas um ponto muito importante é a sonoridade. Eu sempre gostei muito de um violão na caruda, assim, em evidência, sabe? Tanto que muitas das minhas referências estão no MPB também, sabe? Eu gosto muito da sonoridade do violão na cara. E o country tem muito disso também. O violão é protagonista, assim, né? A parte também que eu falei dos valores, assim, eu gosto muito também, porque é um estilo que ele tende muito pro familiar. É claro que tem a parte do vamos se perder no uísque, não sei o que, mas também tem muito, tipo, cara, valoriza a sua família, valoriza o tempo que você tem para aproveitar
com as pessoas que você ama. Tem a veia cristã nesse meio também é muito forte, porque é um estilo numa pegada um pouco mais conservadora. Então muitos dos artistas country cantam hinos também, porque ali tá tudo meio andando junto. E aí leva outra coisa musical também que eu gosto, é que o country ele anda muito lado a lado com o rock também, sabe? Não é muito distante. E isso é uma coisa que eu gosto também, porque tipo, você não precisa ficar só no cowboy e na blusa xadrez. Você consegue ir também para algo mais pesado também. Então ele é muito versátil, é muito amplo, tem muita coisa para explorar dentro do country. E tem a parte estética também, sabe? Eu gosto muito da forma de se vestir, dos comportamentos, digamos que do apego ao café, do apego aos adereços de couro. Enfim, pode parecer algo bem superficial, e é mesmo, mas eu gosto muito da estética também, sabe? E é uma coisa determinante pra mim também, porque querendo ou não, é um estilo de vida. É um estilo de vida que eu gosto, que eu acho muito legal. Resumindo, eu acho que é muito difícil explicar todos os fatores. Às vezes você não tem motivo pra gostar. Tipo, você só gosta. E eu acho que é um desses casos. Por mais que tenham várias coisas que eu gosto do country, eu não diria que foram elas que me fizeram falar, cara, eu quero fazer esse tipo de música. Porque tem outros estilos que se encaixam nessas coisas que eu falei também, sabe? Mas é muito mais de mim mesmo, sabe? Quando eu comecei a escutar o country, isso soou diferente pra mim. Esse meu primeiro contato foi com o Cory Asbury. Eu já gostava muito das músicas dele, desde o álbum do Reckless Love. Só que no caso eu escutei todas as músicas, não escutei só o Ousado Amor, né? E eu já gostava muito dele. E aí ele começou a mudar um pouco o som dele, veio naquele Canyons e Sparrows. Ele lançou esses 2 singles que eu já achei diferente do que ele vinha fazendo. E depois ele veio mais diferente ainda. Aí eu não vou lembrar qual música que deu início a isso. Mas hoje ele já tá numa pegada assim muito mais... É um country contemplativo, sabe? Tipo, é bem mais suavezinho. Só que de tanto eu escutar ele e falar, cara, que som gostoso, sabe? Eu não posso falar que eu gosto de country se essa é a única referência que eu tenho. Então eu preciso escutar mais referências de country pra, tipo, ver se é isso que eu gosto mesmo, sabe? Ou se eu tô gostando das músicas dele só. E aí eu comecei a me aprofundar. Então o meu primeiro passo foi pesquisar GPT. Eu tô querendo me aprofundar no mundo country e tal, não sei o que referências sonoras que eu posso escutar pra, né, e tal. E ele passou, foram 3 nomes. Um eu não escutei tanto assim, e aí eu nem lembro mais. E os outros 2 foram Luke Combs e Chris Stapleton. E também fui pras antigas, né? Eu já escutava um pouco o Johnny Cash, mas daí eu fui mais a fundo pra escutar os álbuns Folsom Prison, acho que é o nome, que é um álbum que é bem countryzinho dele mesmo, sabe? Fui também escutar e fui me enriquecendo disso. E vi, cara, eu gosto mesmo de country, sabe? Tipo, essas nuances que ele tem. E aí é um pouco do que eu falei. O jeito do country do Cory Asbury é uma das formas, sabe? Tipo, é uma forma mais contemplativa. Só que dentro do country tem bluegrass, tem honky tonk, tem o pop country, que daí é o Luke Combs, é o Post Malone, que ele fez mais tarde. E também escutei muito, foi o álbum que eu mais escutei esse ano, de acordo com o Spotify. Enfim, então eu fui me aprofundando nisso. Aí eu fui indo nos recomendados do Spotify, sabe? Eu comecei só com Luke Combs e Chris Stapleton, só que daí o Spotify foi sugerindo outras coisas similares e eu fui encontrando mais artistas que eu gostava e fui colocando na playlist, meu countryzinho. E tá crescendo ainda. Sempre que eu escuto alguma coisa diferente, eu vou colocando nela pra enriquecer as minhas referências. E, cara, ajuda muito. Ajuda muito. Vou trabalhar agora. Hoje tenho algumas coisas pra fazer. Inclusive organizar uma ação que a gente vai fazer num shopping. A gente já tá no 3º mês de uma ação num shopping de Curitiba. E nesse final de semana
vai uma influenciadora lá, uma influenciadora bem grande assim, e a gente vai fazer um movimento ali no shopping, então é uma das coisas muito importantes que eu tenho para fazer hoje. É isso aí, até. Mas eu acho que dá para concluir a parte então do porquê o country. Eu acho que ele comunica muitas coisas que eu acredito, valores e estética que eu curto, e eu acho que é mais ou menos por isso, não é um baita de um motivo forte, porque eu acho que eu não consigo expressar muito bem de forma racional por que eu gosto do country, sabe? Eu só gosto. Tem alguns fatores racionais, mas eu acho que eles não justificam o porquê. São algumas coisas que eu gosto. Porque o country é esse daqui, ó. Vai dar pra ver. A sensação de chegar nessa etapa aqui do trajeto pra casa, isso daqui, ó, é o que diz um pouco o porquê que eu gosto tanto do country, cara. Porque eu não sei explicar muito bem a sensação de viver num lugar assim. Porque, como eu falei, a minha origem de cidade, então a experiência de vir morar num lugar onde eu tenho essa vista, tanto verde assim voltando para casa, me fez perceber como eu gosto desses valores e como isso corresponde a quem eu sou, porque eu me sinto em casa quando, não importa o lado onde eu aponto a câmera, tem verde, tem natureza, tem campo, e eu gosto muito disso. E se isso é um dos valores do country, se isso é uma das coisas que representa o country, né, esse contato com o campo, com a natureza, eu acho que é mais um motivo para eu gostar muito, porque é diferente a sensação, é diferente o que eu sinto quando eu contemplo uma paisagem dessa, sabe? Enfim, eu acho que ficou bem conceitual, mas espero que você tenha entendido mais ou menos o que eu sinto. Eu acho que se você já sentiu isso, você vai entender e vai corresponder também a isso.